Olá, meus queridos, seja muito bem-vindo ao nosso canal. É um prazer estar aqui. Sou o professor João. Estou aqui para responder a pergunta: por que Adão e Eva morreram e Satanás e os anjos maus não morreram? De início, devemos reconhecer que Deus é o único ser que possui imortalidade inerente em si mesmo, conforme 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16, e que ele concede imortalidade condicional aos seres criados. Isso significa que os anjos, bons ou maus, não são imortais por si mesmos, já que o salário do pecado é a morte, conforme Romanos 6, 23. Então, nós entendemos que a existência pecaminosa de Satanás e dos anjos maus pode ser bem mais longa do que a de Adão e Eva. Então, nós devemos entender que isso deve-se basicamente ao fato de os seres angelicais terem sido criados com atributos e habilidades superiores ao dos seres humanos, conforme nós podemos conferir em Hebreus capítulo 2 e versículo 7. Os anjos são seres espirituais, conforme podemos ver em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Com grande poder, Salmo 103, versículo 20, e que se locomovem em alta velocidade, Ezequiel 1, 14. E eles também, sem serem detidos por barreiras físicas, fazem todo esse trajeto, conforme Atos, capítulo 2, versículo 1 ao 11. Embora Satanás e os seus anjos sejam seres pecaminosos, conforme nós vemos em Apocalipse, capítulo 12, verso 7 ao 10, 1 João 3, verso 8, eles ainda retêm grande parte do seu poder. Nós podemos conferir também em Efésios capítulo 6, verso 12, 1 Pedro 5, verso 8. Satanás pode se transformar até mesmo em anjo de luz, conforme nós podemos ver em 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Mas os seres humanos não foram criados com essas características. Além disso, Lúcifer, que é o nome de Satanás antes de se rebelar contra Deus, tornou-se o autor do pecado, conforme nós vemos lá em Isaías, capítulo 14, a partir do verso 12 ao 15, e Ezequiel 28, verso 12 ao 19. Passando então a acusar eles, sendo o autor do pecado, passou a acusar o próprio Deus de ser injusto em seu trato com as criaturas. Nós podemos ver isso lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 5. A crise entre Deus e Lúcifer intensificou-se a ponto de haver peleja no céu entre Cristo e os seus anjos, de um lado Lúcifer e os seus anjos, do outro, né? Ou seja, o arcanjo Miguel lutando contra Lúcifer. Isso nós vemos prefigurado em Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 9. Então Deus poderia ter destruído imediatamente os anjos rebeldes. Mas se o fizesse, as demais criaturas do universo passariam a servi-lo por temor, sem compreenderem a verdadeira natureza do pecado, que ainda estava em sua fase embrionária. Então Deus preservou a existência de Satanás a fim de tornar evidente ao longo da história humana a falsidade de suas acusações, conforme nós podemos ver lá em Apocalipse, no capítulo 12. Então, no Jardim do Éden, Satanás, na forma de uma serpente, disse a Eva que ela e Adão não morreriam, né? E se eles comessem daquele fruto proibido. É evidente que essa declaração não passava de uma mentira e de uma contradição direta com a advertência de Deus contida nas palavras certamente morrerás, ou com certeza morrerás, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 17. Conforme Satanás e os seus anjos haviam pecado e estavam continuando a existir e continuando a viverem, eles poderiam ter imaginado que o mesmo ocorreria com Adão e Eva. Afinal de contas, até então, não se havia concretizado plenamente o princípio de que o salário do pecado é a morte, conforme Romanos 6, 23. Pois a morte ainda não era conhecida, né, na sua, vamos dizer, na sua prática, na sua atuação real como hoje. Era apenas de uma forma conceitual. Ela se tornaria conhecida como a morte real
partir do primeiro animal sacrificado, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 21, e do homicídio de Abel, em Gênesis 4, verso 8. Então, o relato bíblico diz que Adão, apesar do seu pecado, viveu 930 anos. Gênesis capítulo 5, versículo 5. E Lúcifer, que também pecou, continua existindo, mas seu fim já está predeterminado. Ele e seus anjos serão lançados no lago de fogo e enxofre, conforme nós vemos em Apocalipse capítulo 20, versículo 10. E eles serão consumidos completamente, não deixando deles nada, não sobrará nada que possa representar vida. Então, o período de existência dos seres humanos pode variar significativamente, como mostram as genealogias bíblicas, em várias referências que nós podemos encontrar. E a experiência prática da vida também. O fato de Deus ter concedido uma existência bem mais longa a Satanás e os seus anjos, não significa que eles sejam imortais em si mesmos e que nunca deixarão de existir ou que nunca morrerão. Satanás, seus anjos e todos os ímpios serão completamente destruídos quando o mundo voltar finalmente à sua perfeição original, conforme nós podemos ver em Apocalipse capítulo 21, versículo 1 ao 5. E por fim, o homem como ser espiritual também não morre, permanecerá em sofrimento eterno. Conforme nós podemos ver em Marcos capítulo 9, verso 44, 46 e verso 48, a palavra de Deus nos diz, onde o seu bicho não morre e o fogo não apaga. Então, o homem que peca, conforme o contexto de Marcos capítulo 9, que peca deliberadamente, que não se arrepende, que não procura a mudança, ele será lançado nesse lugar, onde também não morre. Então a morte aqui, nós podemos entender a morte de todos, tanto anjos maus, como o homem pecador, como Satanás, é a separação definitiva da vida que é Deus. Porque Deus, ele tem vida em si mesmo, inerente a si mesmo. Ele é o autor da vida, ele é a vida. Então, desde que esteja separado de Deus definitivamente, está automaticamente morto. Então, assim é que entendemos essa morte de qual a Bíblia nos fala que o salário do pecado é a morte, e não apenas a morte física. Então, entendamos que tanto Satanás quanto o homem, ambos morrerão eternamente, estarão definitivamente ou eternamente separados da vida que é Deus. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e fique com a verdade absoluta da palavra de Deus.